se você ler os clássicos da educação cristã, da literatura moral cristã, você verá que, em geral, eles apontam, como Santo Agostinho, os primeiros padres da igreja e tal. Você verá que eles apontam como principal inimigo os seus desejos, especialmente o desejo de riquezas e de prazeres. Tá certo? Porém, muito tempo transcorreu desde a época de Santo Agostinho. Muitas coisas mudaram. Tá certo? E as situações hoje que se impõem, vamos dizer, a um cidadão de classe média no meio urbano são muito diferentes daquelas que se ofereciam, vamos dizer, a um filho de nobre ou a um estudante, seja na antiguidade, seja na Idade Média. Tá certo? Em primeiro lugar, vamos dizer, a pressão do meio social aumentou terrivelmente. Nós hoje não somos mais capazes de conceber a atmosfera de liberdade que essas pessoas desfrutavam na antiguidade, na Idade Média. Quer dizer, um estereótipo, né, que percorre a nossa cultura, e que acredita naquele mito crotiano de que a história da liberdade crescente, né, imagina que hoje nós temos liberdades civis, direitos civis, etc. Isso aqui os caras não tinham naquele tempo, então, que eles viviam oprimidos. Digo muito bem, esta liberdade crescente, ela reflete a história jurídica, não a história social. Juridicamente falando, nós conquistamos um monte de direitos. Não é isso? Mas o jurídico é apenas aquilo que vale nos tribunais, não é aquilo que decide a nossa conduta no dia a dia. O que decide a nossa conduta no dia a dia é, vamos dizer, a organização econômica da sociedade, a estrutura física das cidades onde nós vivemos. Tá certo? Você não pode esquecer que até uma certa época a maior parte das pessoas trabalhava em casa ou muito perto de casa. E hoje o sujeito pode ser obrigado. Eu me lembro quando eu era jovem que eu pensei em me tornar aluno da USP. A primeira vez que eu tomei um ônibus para ir para a USP, eu desisti imediatamente. Eu falei, bom, eu vou passar 1h30 nessa porcaria todos os dias. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E mais 5 horas ouvindo o cara falar besteira, somando tudo, falando, não, vai dar 8 horas. Não, isso aí não é possível. Né? Então, esse problema chamado trânsito, as pessoas não sabiam o que é isso. Né? Então, você não é capaz de imaginar o sujeito saindo num cavalo ou num carro de boi, encontrando um congestionamento de cavalos e não conseguindo chegar no seu emprego, né? Seja no Império Romano, na Idade Média, essa situação é inconcebível. Quer dizer, o conjunto de pressões externas que caem sobre a nossa vida é hoje imensamente maior do que foi em qualquer época anterior. Quer dizer, nós podemos datar, vamos dizer, a organização moderna da sociedade, começa com, vamos dizer, como sociedade industrial. Hoje não estamos mais na sociedade industrial, já disse que é a sociedade de serviços, mas isso começa a se complicar, vamos dizer, a partir do século XVIII, fim do século XVIII, começo do século XIX, é chamada Revolução Industrial. Então, na mesma medida em que ela vai criando uma quantidade enorme de riquezas e uma disponibilidade de serviços que seria impensável em outras épocas, ela também vai criando um conjunto de pressões e exigências, tá certo? Que se qualquer, vamos dizer, camponês ou burguês da Idade Média visse isso, ele morreria de terror, de pensar que ele ia ter que viver sob esta pressão, né, o tempo todo. Em primeiro lugar, vamos dizer, a pressão dos horários. Nós esquecemos que, vamos dizer, durante muito tempo só houve um horário rigoroso para os monges. Só os monges tinham horas certas para fazer as coisas. Tá certo? O horário de todos os outros era altamente flexível. Né? Quer dizer, que hora, por exemplo, que o camponês tem que levantar para trabalhar no solo? Tá certo? Não é um horário preciso. Isso aí varia conforme a época do ano e conforme as suas conveniências. Tá certo? E se ele não quisesse levantar para trabalhar um dia, isso não ia fazer a menor diferença. Então, vamos dizer, a pressão dos horários não existia. Existia para os monges, mas era uma pressão de ordem disciplinar, moral, que lhes fazia bem e que eles desejavam. Não é isso? Então,
O monge tinha que dormir pouco, ele, digamos, ia dormir 10 horas da noite, quando era 3 horas da manhã tinha que acordar, né, para rezar. Daí rezava, tal, voltava a dormir um pouquinho, daí acordava para tomar o café da manhã, né. Antes de tomar o café da manhã tinha que rezar mais 1 hora, e depois tinha... O dia era dividido em 5 etapas, e esses 5 horários eram, né, rigorosos. Então, quem desenvolveu a arte de medir o tempo foram os monges, e o fizeram para necessidades internas dos monastérios, que não eram necessidades de ordem prático-econômica, mas que eram ligadas à disciplina religiosa e moral. Para todos os demais seres humanos, você não tinha esta pressão dos horários. Não é isso? Hoje você sabe que uma desobediência ao relógio pode destruir a sua vida. Se você chega no emprego atrasado 5, 6, 7 vezes, você perdeu o emprego. Isso quer dizer, você pode não ter o que comer no mês que vem. Então, isto é uma pressão monstruosa e destrutiva que pesa sobre todos nós. Nós vivemos com medo do relógio. E esquecemos que isto é uma experiência nova na espécie humana. Nós imaginamos ingenuamente que isto é o destino humano. Eu digo, não, isso não é o destino humano. Isso é uma coisa inventada, apareceu num certo momento, tá certo? E se desfará em outro momento. Também, vamos dizer, esta separação rígida entre os momentos de trabalho e os momentos de lazer que nós temos hoje, ela não existia na maior parte do tempo, na maior parte das civilizações. Quer dizer, os dois elementos, o elemento de trabalho e o elemento lúdico, estavam tão, vamos dizer, indistintamente misturados, tá certo? Que não precisavam um dia específico, uma data específica, tá certo? Para os seus lazeres. Tá certo? Por exemplo, os camponeses plantadores que trabalhavam cantando. Você consegue imaginar uma fábrica moderna onde as pessoas trabalham cantando? Não é possível isso aí. Se você vai cantar na hora do expediente, você perde o emprego. E, no entanto, gerações e gerações e gerações de camponeses trabalharam cantando. Então, dizem, agora vamos parar e vamos nos divertir. Fala, parar e nos divertir, porque nós estamos nos divertindo aqui. Está compreendendo? Então, há uma série de elementos que vêm da simples organização física da sociedade, e que pesam sobre nós com exigências que podem se tornar bastante angustiantes. Mas elas são angustiantes não somente pela sua presença, pela pressão que exerce, mas também pela sua ausência. Porque quando você perde esta conexão, por exemplo, você perde o emprego, perde os horários, etc., etc., você fica completamente perdido na sociedade. E você se sente isolado, desamparado e perseguido. Pode ficar até paranoico por causa de uma coisa dessa. Tá certo? Então, eu, por exemplo, me lembro, quando eu era jovem, se eu perdi o emprego, ficava, né, desesperado para arrumar outro, não só por causa do fator econômico, mas também porque o emprego me dava toda a rede de conexões sociais, dos meios de contato. Quer dizer, o sujeito sem emprego, ele fica privado de contatos sociais. Por quê? Você não pode falar com os seus colegas, porque os colegas estão trabalhando. Você não pode entrar no emprego deles e ficar lá batendo papo com eles. Você só pode conversar com os caras que estão no seu emprego. Veja que coisa terrível isso, é? Quer dizer, na hora que você perde o emprego, você perde a sua rede de amigos. Também. Tá certo? E você é obrigado a construir outra fora. E assim por diante. Veja, esta também é uma situação que, por exemplo, até o ano de 1800, mais ou menos, pouquíssimas pessoas conheciam esta situação. No lugar onde você nasceu, você tem a sua rede de conexões e contatos, e não tem como perdê-la. Só tem como perder se você cometer um crime e for mandado embora da cidade. Quer dizer, não, essa questão, vamos dizer, do ostracismo, do isolamento, da solidão moderna, tudo isso não existia. Não é isso? Claro, existiam outros problemas, existia doença, peste, assalto nas estradas, insegurança generalizada. Praticamente era impossível você fazer uma viagem sem ser assaltado, né? Na Europa, uma certa segurança policial existiu somente a partir do século XVIII, XIX. Né?
E tem outros problemas completamente diferentes, tá certo? Mas esses problemas pesavam sobre o conjunto da sociedade, pesavam sobre a comunidade e não opunham o indivíduo à comunidade como estes problemas modernos. Está entendendo? Quer dizer, a maior parte das pressões que pesam sobre o indivíduo moderno são pressões que o isolam da sociedade. Quer dizer, é muito mais fácil você ser marginalizado e ser ostracizado hoje do que em qualquer outra época da história. O número de pessoas, né, que numa cidade grande como São Paulo ou Rio de Janeiro se sente marginalizada, separada, solitária, é enorme, é imenso. Tá certo? Isto nunca existiu em nenhuma outra época da história humana. É um fator novo, tá certo? E como é um fator novo, ele não faz parte da natureza humana, e a natureza humana não está automaticamente habilitada a lidar com essas situações. Tá certo? Então, todos estes elementos são forças de alienação. Mas por isto mesmo, justamente porque elas, vamos dizer, se interpõem entre você e os seus sonhos, você e seus objetivos, você e seus valores interiores, por isso mesmo elas constituem um desafio que só pode ser enfrentado mediante um esforço individual extra. Esforço individual extra de quê? De você juntar os caquinhos da sua existência, tá certo? E tentar restaurar a unidade da sua consciência.